O position em CSS é muito simples, a única coisa que ele faz é controlar o posicionamento de nossos elementos de acordo com a nossa página web em HTML. Para isso, eu criei aqui uma página em HTML muito simples. Eu linkei aqui um style sheet em CSS, que eu botei aqui do lado, e fiz aqui uma div com um H1 e com H2 dentro, ambos aqui com uma ID aberta sem nada por enquanto. E aqui no nosso CSS já eu coloquei muito mais coisas, mas aqui eu vou explicando conforme o tutorial vai acontecendo. Aqui no body eu coloquei só um background preto, e aqui nessa div eu fiz com um background branco e com o formato de uma caixinha. Pode ver que eu coloquei um edit height de 300 pixels e uma pequena margem para dar uma melhor centralizada. Se a gente for aqui no nosso Google, dá de ver que temos essa caixinha bem bonitinha aqui. Para isso aqui eu fiz essa página em HTML extremamente simples, aqui com uma div, um H1 e um H2, com IDs abertos, e aqui eu fiz um CSS que vai controlar todo o resto. Aqui eu já deixei ele completo, mas eu vou explicando passo a passo. Eu comecei aqui fazendo um body com uma cor preta, para ter um background bonitinho ali para a gente conseguir ver com contraste tudo que a gente está explicando, e aqui uma div fazendo um quadrado com uma cor branca. Pode ver que botei uma margem para ela ficar mais no meio, e aqui um tamanho de quadrado. Se for aqui na nossa página, vai ver esse quadradinho aqui com o nosso H1 e com o nosso H2. Vamos começar explicando aqui o position static. O que é o position static? Position static não é nada mais nada menos do que o default do HTML. Como assim default? Ou seja, se a gente botar ele aqui, nunca vai mudar nada. Por quê? Porque se você não colocar um position, ele já vai assumir que o position está static. Ali eu não tinha atualizado antes, mas é assim que ficava normalmente. Então se eu apagar aqui o nosso position static e dar um F5, ele não mudou absolutamente nada. Esse é o position static, nada mais nada menos do que o padrão normal. Agora o position relative, ele já é um pouco diferente. Ele utiliza o position relative, o elemento passa a aceitar as propriedades de top, bottom e left e right, como elas podem alterar o posicionamento do elemento. Por isso que aqui eu já utilizei o top e o left, para botar ela um pouco mais para baixo e um pouco mais para a esquerda. Por que o top bota um pouco mais para baixo? Porque é como se fosse uma margem, ou seja, ele está se distanciando do topo. Então deixa eu pegar esse relative aqui e vamos botar aqui no H2. Podemos ver que dá um Ctrl F5, pode ver que ele foi um pouquinho para a direita, na verdade, em vez de ir para a esquerda, como eu falei, e foi um pouquinho para baixo. Essa é a diferença do position relative para o static. Deixa eu apagar ele aqui, dar um Ctrl S aqui, um Ctrl F5 aqui, para assumir. Agora vamos para o próximo position, o position absolute. É uma grande quebra-galho do CSS. Com ele você pode posicionar qualquer elemento de acordo com o elemento pai que tenha um posicionamento diferente de static. Ou seja, se a gente pegar aqui o absolute e botar, digamos, aqui no H2, vamos dar uma olhadinha nele, ele sumiu. Por quê? Porque ele está se posicionando de acordo com o elemento filho, que não é essa div aqui. Se a gente olhar aqui nos valores, ele colocou para cima. Mas agora se a gente mudar a color dele aqui, já dá de ver um pouco onde é que ele está, mas vamos mudar a color para ficar bem fácil. Vamos colocar color white. A gente vê exatamente onde é que ele está, ele foi para lá. Por quê? Porque ele se posicionou não baseado nessa div aqui, e sim baseado no nosso body, que é o nosso objeto pai aqui. Porque a div era apenas um filho. Esse aqui é o nosso position absolute. Ele é muito quebra-galho quando você quer posicionar o absoluto de alguma coisa. Por quê? Porque ele sempre vai usar o posicionamento da nossa página web inteira. Ele não se importa com os elementos filhos e tal. Ele sempre vai utilizar o elemento pai, que é sempre o body aqui. Então, se você colocar, digamos aqui, um position absolute de 100 pixels no topo, ele só vai, a única coisa que ele vai fazer aqui é botar os 20 pixels da esquerda aqui e botar os 100 pixels aqui da parte de cima. Mesmo ele estando dentro dessa div aqui, ele não se importa com essa div aqui. Ele não vai fazer os 100 pixels a partir dela, vai fazer os 100 pixels a partir da div principal aqui, que é o nosso body. Então dá um Ctrl F5 aqui, pode ver que ele desceu. Esse aqui é o nosso position absolute. Deixa eu apagar ele aqui. Ctrl S, Ctrl F5, para ele voltar para lá. Agora vamos no nosso último position, que é o position fixed. Para isso eu até vou mudar aqui a cor do nosso background, para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos botar orange, porque o position absolute ele é um pouco diferente. Ele é muito quebra-galho quando você quer fazer alguns menus, tanto na lateral quanto menus no topo. Vou botar aqui um minimum height de 3000 pixels, para formar aqui uma barra de rolagem. Prontinho. O que é o position fixed? O position fixed se comporta de uma maneira semelhante ao absolute, deixando de fazer parte do fluxo comum da página. Porém, a grande diferença dele é que passa a se referenciar ao window do seu navegador, ou seja, a área que para o usuário independente da barra de rolagem. O position absolute, ao contrário do fixed, ele se importava com a barra de rolagem. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui, agora ele formou a barra de rolagem.
E eu vou usar de novo esse Position Absolute para vocês para mostrar a diferença. Absolute. Voltou para lá. Mas se eu descer, ele continua lá. Ou seja, ele está se importando com a barra de rolagem. Se o usuário rolar, o Position Absolute some. Mas já o Fixed, eu dei o Ctrl F5, eu fiz ele aparecer desse jeito aqui em cima. Se eu descer, ele continua ali, independente da barra de rolagem. Porque ele se importa somente com o que o usuário está vendo na tela dele. É a tela da frente. Essa é a diferença entre os 4 positions do CSS. Ele tem mais alguns positions mais atualizados aí, mas que não, por enquanto ainda não são muito bem utilizados. É isso aí, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.